Rússia revolucionou o início do século XX com duas revoluções. Uma foi política, a segunda foi cinematográfica. Eu vivi esta revolução política. Graças a ela, reinventámos o cinema. Criámos imagens de ficção, livres de todas as amarras. Tornei-me atriz, e estes filmes extraordinários são as 1000 facetas da minha memória, da nossa memória. Eles revelam a realidade do nosso mundo. A ideia parece-vos louca, e no entanto, ao remexer nas imagens destes filmes, vou contar-vos estes dias de paixão. Esta história começa em 1910, quando um jovem menino de 11 anos, Lev Kuleshov, também sonha com o futuro, de olhos postos no céu. Ils nous ont dit que la comète de Halley doit couper l'orbite terrestre. Selon les astronomes, la rencontre des deux corps célestes est inévitable. La queue de la comète transporte un gaz délétère qui tue tout ce qui vit. Ça m'excite et ça me bouleverse. La Russie se prépare à la fin du monde. Demain. Oui, demain arrivera quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Quelque chose de nouveau, d'imprévu et d'inconnu. J'en serai le témoin et l'acteur. Mas a 19 de maio de 1910, o raio da morte passa bem longe da Terra, deixando a Rússia ilesa, para já. O jovem rapaz cresce. Lev Kuleshov deixa a sua província e vai para Moscovo. Estamos em 1916 e há 2 anos que se trava uma guerra mundial pela primeira vez. Je n'ai que 17 ans. Un producteur m'a repéré à l'école de peinture. Je dois faire les décors pour le film d'un réalisateur célèbre. Je crée la chambre à coucher d'une jeune fille malade. Pour souligner son état, je place de grandes colonnes blanches et un énorme lit rococo. Pour le premier plan, je veux un amour en bois doré, que je paie de ma poche. Mais le résultat à l'écran est mauvais, incompréhensible et inexpressif. Durante a rodagem, o realizador parte uma perna e um dos atores adoece. Kuleshov aceita interpretar o papel do jovem artista, do infeliz apaixonado e rejeitado pela jovem de saúde frágil. A guerra eterniza-se, a fome mata o império, a revolta cresce. O czar ordena que se dispare sobre a multidão de Petrogrado. Em fevereiro de 1917, o czar é detido. Na confusão dos primeiros dias, ninguém pensou em filmar o que quer que fosse. E agora é tempo de sair para as ruas. Vivemos dias de esperança. A censura está enterrada. O cinema vai poder exprimir o seu gênio próprio. Acolhemos a revolução com alegria. Sous les couronnes d'épines des révolutions s'avance l'année 1917. Les colonnes majestueuses et les façades austères s'écroulent en décors de carton-pâte. O poeta Mayakovsky é o nosso ídolo. É a voz de todos os jovens artistas que sonham com a mudança. Bem firme sobre as suas pernas, Mayakovsky empresta a sua voz possante aos gritos de revolta e ao tumulto da batalha. Faut-il se rallier à la révolution ou non? La question ne se pose pas pour moi. C'est ma révolution. Je me rends au quartier général, je travaille à tout ce qui se présente. Je veux faire un art socialiste. On me répond que c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense tout de même qu'il sous-estime mon ventre. Tanto Mayakovsky, tal como o cenógrafo Kuleshov, sonham com cinema. Mas o cinema antigo não sonha com revoluções. Os profissionais, velhos e conservadores, têm medo. Sei que um realizador e o seu produtor se esconderam durante 7 dias numa cave,
antes de fugirem disfarçados com figurinos de cena e de embarcarem nos comboios que partem numa viagem interminável em direção ao sul, fora do reino dos bolcheviques, levando na sua bagagem material de filmagem e a sua preciosa película virgem. Neste ano de 1918, o nosso jovem Estado soviético salienta a importância deste cinematógrafo que faz vibrar as multidões, mas absorvido pela guerra civil, é incapaz de se ocupar dele. Nous écoutons le président de ce énième nouveau comité chargé du cinéma. En parlant pendant 1 heure, il aurait sans doute endormi un tigre enragé. Je prends la parole. Pourquoi avez-vous engagé des gens qui ne sont même pas capables de reconnaître un film négatif d'un film positif ? Ils sauront bientôt le faire. Patience, camarades, patience. Et par-dessus tout, ordre et organisation. Nous construisons un nouveau monde. Mayakovsky não tem paciência nenhuma. Ele aborda os raros produtores privados ainda presentes. Propõe-lhes guiões. A história de um artista apaixonado por uma bailarina de ficção que sai do ecrã de cinema para se juntar a ele. A história de um bandido apaixonado por uma professora. Não se contentando com propor e escrever, ele ainda interpreta os papéis principais, exibindo a personagem Mayakovsky presa no cenário da vida real. Para este poeta, o próprio natural parece sobrenatural. La direction du studio mutile mes scénarios sans la moindre vergogne. Metteurs en scène, décorateurs, acteurs, tous s'ingénient à dépouiller mes œuvres de toute valeur. Je joue des coudes à travers les haines, les paperasses et la stupidité. Mayakovsky está por toda a parte. Como um chefe de patrulha, ele passa revista às suas jovens sentinelas, verificando se todos os que defendem a arte revolucionária estão no seu devido lugar. Ele é um lutador feroz e temido. Nós adoramo-lo. De camisa amarelo canário, longa bengala, voz grave e poderosa, ele lança as suas primeiras ordens ao exército da arte. Ele leva o Estado a criar a sua própria sociedade de produção cinematográfica. Kuleshov junta-se a este grito. Ele grita a necessidade de uma escola para esta arte incipiente. A escola é criada, mas os profissionais desertaram em grande escala. Já quase não há material e há grande escassez de película. A guerra civil devorou tudo. Mal Kuleshov integrou esta escola, foi logo enviado para a frente de combate. Je descends dans la tranchée et j'explique aux soldats de garde que nous sommes venus, l'opérateur Édouard Tissé et moi, pour tourner un film sur l'Oural libéré, que nous avons besoin d'informations, ainsi que d'un laissez-passer. Nous trimballons cette caméra de bris qui pèse des dizaines de kilos et nous réussissons à filmer 30 explosions d'obus qui nous étaient destinées, sous les yeux médusés des soldats de la tranchée qui sifflent face à notre inconscience du danger. É confusão. A frente aproxima-se de Petrogrado, obrigando a transferir a capital para Moscovo. O nosso exército, o Exército Vermelho, combate os brancos, fiéis ao czar ou ao governo provisório, mas também as potências estrangeiras, americanos, japoneses, franceses, que o atacam a oeste e a leste, sem esquecer os nacionalistas, anarquistas e cossacos ucranianos, que declararam secessão. De regresso a Moscovo, Kuleshov tem sede de ação. Não pode limitar-se a ouvir alguns realizadores poeirentos que ensinam na nova escola do Estado. Dans la salle de montage, tous me regardent couper et assembler des petits bouts d'images et je les entends parler à voix basse du gaspillage de pellicules et du morcellement qui en résulte. Ele entrega-se, no seu canto, a uma experiência de montagem. O rosto de um ator, neutro, sempre o mesmo, alternando com a imagem de uma mesa coberta com comida, a imagem de uma criança ensanguentada que jaz no chão, a imagem de um casal ternamente abraçado. A sucessão de imagens faz nascer a emoção, apetite, tristeza, desejo. A
Ainda nenhum de nós sabia então a importância disso, mas Kuleshov tinha acabado de inventar a edição. Ele estava seguro de que já não precisava de atores, bastariam modelos com gestos exatos. Para testar a sua descoberta, o jovem realizador recruta alunos reprovados. O ateliê Kuleshov nasce deste entusiasmo e o mestre tem apenas 20 anos. Pour former les modèles, nous mettons sur pied une série de petites pièces qui comprennent des changements rapides, comme ceux qu'on obtient par le montage. Sans filmer, nous apprenons à filmer. Et pourquoi ne filmons-nous pas? Parce qu'il n'y a pas de pellicule. Eu ainda não sou atriz. Sou apenas uma adolescente mergulhada no ardor artístico da Revolução. Passo pelo ateliê e observo incansavelmente esta equipa infatigável de cenógrafos, realizadores, artistas, sábios, dançarinos, acrobatas e músicos. O espetáculo é irrepreensível em todos os seus movimentos, nada é fortuito. Tudo me impressiona e tudo é dirigido pela vontade do realizador Kuleshov. A fé numa arte de um estilo novo. Filmamos sem película. As pessoas têm fome e frio, trabalham e acreditam naquilo que fazem. O Exército Vermelho, o nosso exército, venceu. A Guerra Civil terminou. O comunismo de guerra acaba. Neste ano de 1923, o país abre-se. Os homens de negócios saem do bosque onde passaram os últimos 5 anos escondidos. O tempo das vacas magras acabou. O Estado abre o seu primeiro estúdio e convida estes jovens amantes de cinema a mostrar o que conseguem fazer com a preciosa película virgem, que foi importada. Nenhuma instrução, nenhuma diretiva. O pequeno grupo recebe as chaves da casa com total liberdade. Kuleshov acha que uma comédia é o mais adequado para demonstrar as noções adquiridas nos 3 anos de ateliê. As extraordinárias aventuras de Mr. West no país dos bolcheviques conta a história de um americano de visita à União Soviética enganado por bandidos que se aproveitam do seu medo anti-bolchevique. Um único take por plano. Uma eficácia feita de polivalência artesanal, jogo, cascatas, cenários, figurinos, acessórios, edição, impressão, revelação e tintura sépia na banheira. Assisti ontem à projeção de Mr. West. O resultado deixou-me em êxtase. O rosto de Koklova fascina-me. Ela cumpre a técnica de Kuleshov na perfeição. Cada um dos seus gestos é tão hábil e natural que dá a impressão de novidade e originalidade que se destacam de todos os filmes que tive a oportunidade de ver até então. Eu quero ser atriz. Agora tenho a certeza disso. Koklova é discípula e companheira de Kuleshov. Ela é também a editora do filme. Ao seu lado descobrimos Pudovkin, um jovem químico, coautor do guião e cenógrafo. Barnet, o indispensável cowboy, um jovem pugilista que dá cursos no ateliê. Komarov, antigo professor de educação física na escola militar. Fogel, elegante acrobata e também ele editor do filme. O filme acaba bem. Mr. West é libertado dos seus carcereiros e descobre a nossa brilhante realidade soviética. O filme é um sucesso popular e de crítica, mas a imprensa próxima do partido criticou. Leur Mr. West est né en Amérique. Qu'est-ce qui l'a poussé à émigrer en URSS? Le manque d'imagination du camarade Kuleshov. Son amerloquisme cinématographique est, c'est évident, une entreprise vouée à l'échec. Mas pouco importam os comentários de alguns bolcheviques aborrecidos e puristas. A liberdade de criação é total
quase vertiginosa, ninguém controla estas crianças turbulentas. Um venerável realizador vem também misturar-se nos filmes de género. Yakov Protazanov tinha fugido quando se deu a Revolução, regressa ao país após 7 anos de exílio e propõe-nos, apoiado por uma publicidade turbulenta, uma comédia de ficção científica, na qual um soldado do Exército Vermelho, depois de ter matado a sua esposa, exporta a Revolução para Marte. Kuleshov não perdoa a deserção ao velho realizador. A jovem geração de cineastas tem apenas desdém pela geração antiga. Le vénérable Protazanov a visiblement décidé de renier ses procédés de jadis, mais n'a rien à offrir en échange. Os alunos do ateliê de Kuleshov dispersam-se e procuram a sua própria via. Boris Barnet, o pugilista, ganha asas e junta-se a uma sociedade de produção privada e realiza uma comédia. A Rapariga da Caixa de Chapéus, para responder a um pedido que devia promover o primeiro empréstimo do Estado. A jovem confecciona chapéus em casa e entrega-os em Moscovo, onde conhece um jovem chegado da província que vagueia em busca de alojamento. L'action se passe dans une chambre vide. Tous les meubles, tous les objets ont été emportés par le propriétaire qui sous-loue la chambre. Seuls 2 acteurs, le crachoir, le carton à chapeau. Nous avons découvert qu'on peut construire une scène sans le montage, mais par la mise en scène elle-même. Les objets superflus ne détournant pas l'attention, le plan général nous suffit. C'est mon premier travail personnel. Et l'enjeu de ce travail, c'est l'acteur. Entre as suas personagens, Barnet emprega uma delicadeza e uma poesia desarmante. Ele mantém os ensinamentos do seu mestre Kuleshov, o despojamento, mas rejeita as suas teorias do ator e da edição, que considera demasiado rígidas. O filme de Barnet é feito à imagem do elegante equilibrista Fogel, que seguiu o realizador estreante nesta aventura para interpretar um funcionário da estação, apaixonado, rejeitado e resignado.
Barnet criou uma comédia subtil, profundamente enraizada na realidade socialista. Êxodo rural, problemas de alojamento, falta de trabalho, dificuldades da vida cotidiana. O quadro é pouco brilhante. O filme faz-nos ranger os dentes e os jornalistas próximos do partido ofendem-se. Peut-on utiliser un matériau soviétique pour faire de simples films comiques? Les gags ridiculisent de façon révoltante notre réalité soviétique. Oui, c'est sûr. Si je faisais une comédie sur l'âge de pierre, cela prêterait moins à controverse. La comédie, c'est l'art du tireur d'élite. J'aspire à la vérité. Alors oui, mon film risque d'enfreindre les codes du savoir-vivre soviétique. Je crois que la principale valeur d'un film lui est donnée par la diversité et la complexité des caractères et des sentiments. É sobre a base desta simples profissão de fé que as portas do estúdio do Estado se abrem a Abraham Rum durante o verão de 1925. Este estudante de neuropsicologia surge do nada com um projeto intitulado Trois dans un sous-sol. Rum revoluciona os hábitos ao utilizar os detalhes mais naturalistas. Pela primeira vez, reconhecemos a nossa vida no ecrã. Um quarto vulgar, demasiado lotado para ser confortável e que nos recorda a penúria do alojamento. Um casal e o seu gato numa cama confortável. E no sofá, um antigo camarada do regimento. E dá-se o inevitável. O marido dá com a sua esposa transformada e é a sua vez de se instalar no sofá, deixando o leito conjugal para o seu amigo. A audácia do filme choca-nos e liberta-nos, como um sopro de embriaguez, cuja modernidade é inegável. Fogel tem uma interpretação de um naturalismo assombroso. O filme revela uma sociedade nova na qual a mulher está no centro. É ridicularizado nas zonas rurais e proibido no estrangeiro. A mulher percebe que está grávida. Pensa fazer um aborto, mas depois reconsidera e contenta-se em deixar os seus dois homens sozinhos, com a sua confusão e caos. Mon film appartient aux hommes vivants. O seu filme pertence às mulheres. A nós, que encontramos aos poucos o nosso lugar no seio da nova sociedade soviética. Ça me secouait en tous sens. Les wagons hurlaient sur les rails des montagnes américaines de la Maison du Peuple. C'était ma distraction favorite. Dès que j'avais un moment de libre, j'y allais. Et je rêvais de créer des attractions scéniques qui secouraient tout autant les spectateurs.
Uma ideia germina no espírito do jovem Eisenstein. Ele passou brevemente pelo ateliê de Kuleshov, tornou-se cenógrafo e depois encenador de teatro. Contratou Barnet para dar aulas de boxe aos seus atores. Ele realizou uma curta-metragem que projeta durante a representação da sua peça. Le spectacle doit être un montage de sensations, des attractions. Je l'ai choisi sans préoccupation de la logique pour soumettre le spectateur à des chocs émotionnels. Mayakovsky assiste à notre spectacle. Avec sa grande et grosse canne à manches courbes, il applaudit de ses mains énormes. Tudo acontece muito depressa ao jovem prodígio de 25 anos. Volonté, persévérance, œil d'aigle. Diz dele Kuleshov. O estúdio do Estado encomenda ao pequeno gênio um filme para comemorar os 20 anos da Revolução de 1905. O filme concentra-se no motim do couraçado Potemkin, em Odessa, duramente reprimido pelo regime czarista. O operador de câmara Tisset, que filmou uma comédia em Odessa no início desse ano, leva Eisenstein a subir a escadaria monumental. Je conçois la fusillade en un éclair. Dès que je vois le mouvement des escaliers. L'envol des marches crée une nouvelle spirale dramatique. La panique de la foule n'est que la matérialisation des sentiments que m'inspire ce contact. Apesar do seu pouco sucesso entre nós, o couraçado Potemkin é aclamado em todo o mundo. Nascia então um cinema revolucionário. E numa vontade de superação, as imagens de revolta acumulam-se nos nossos ecrãs e cada uma delas se torna um feito. Elas reescrevem a história e apresentam a União Soviética como o culminar de décadas de lutas operárias e sociais. Para inscrever duradouramente essa filiação, os cineastas ignoram as fronteiras e não hesitam em recuar até ao momento da Comuna de Paris. Eles estilizam e encenam estes universos que lhes são estrangeiros, seguindo o modelo traçado por Eisenstein. Depois de ter realizado a revolta de Potemkin, o mestre Eisenstein é solicitado para celebrar o 10º aniversário da Revolução de 1917. Soir après soir, 4 ou 5 000 ouvriers se portent volontaires pour participer à la ruée sur le palais d'hiver. Le gouvernement nous fournit armes, uniformes et soldats. L'État nous prête l'authentique croiseur Aurore et nous usons à discrétion des tanks et des canons. O filme é lírico, fortemente influenciado pelos espetáculos de massa iniciados por Mayakovsky uma década antes. E neste 10º aniversário da Revolução, Eisenstein não está sozinho nas ruas de Leningrado. Pudovkin, o antigo aluno de Kuleshov, quis também ele rodar o seu filme sobre a Revolução. Je bombarde le palais d'hiver à partir du croiseur Aurore, alors qu'Eisenstein le bombarde de la forteresse Pierre et Paul. Cette nuit, j'ai fait s'écrouler une partie de la balustrade supérieure et je craignais des ennuis. Mais heureusement pour moi, Eisenstein a fait sauter les vitres de 200 appartements privés.
O filme de Eisenstein constrói a mitologia e a imagética da Revolução de Fevereiro de 1917, com a estátua de Alexandre III a cair do seu pedestal, o governo provisório que toma poder, os soldados que confraternizam na frente de combate, Lenin que regressa do exílio e fala ao povo, os rebeldes bolcheviques que se dirigem para o Palácio de Inverno, prontamente cercados pelos cossacos, a detenção do governo provisório e a tomada de poder pelos sovietes. A Revolução de Outubro triunfa no ecrã. O filme impõe uma série de imagens definitivas que entram para os livros de história. A ficção apaga a realidade. E isso o poeta Mayakovsky não pode admitir. Je proteste le plus fermement possible contre le portrait qu'on prétend donner de Lénine en usant de simulation. L'acteur ressemble non pas à Lénine, mais à une statue de Lénine. Nous sentons dans ces artifices un vide absolu qui en font un spectacle répugnant. Lenin morreu 3 anos antes. Ao escolher representá-lo, Eisenstein deu um avanço aos críticos. O seu filme, demasiado abstrato, parece incompreensível e ele é obrigado a alterá-lo. Pela primeira vez, o poder político imiscui-se diretamente no processo criativo. A ficção está abalada. Nesse ano conturbado de comemoração, é o filme documentário do solitário e marginal Dziga Vertov que sai vencedor. Há 10 anos que este cineasta fustiga a ficção. La fiction et le film d'art agissent comme le cigare ou la cigarette sur le fumeur. Intoxiqué par la ciné-nicotine, le spectateur suce la substance de l'écran qui chatouille ses nerfs. Nous avons besoin d'hommes conscients, non d'une masse inconsciente, prête à céder à la première suggestion venue. À bas le voile parfumé des films faits de baisers, meurtres, colombes et tours de passe-passe. Nos 10 anos em que andou pela frente com a sua câmara, tal como Tissé e Kuleshov, Vertov realizou cine-objetos, feitos com material da cinecrónica e espera despojar o espectador das sugestões mágicas da ficção com o seu cinema-verdade, ou kinopravda, exaltado e militante. Dziga Vertov, que em ucraniano significa o peão que rodopia, decifra o mundo com o seu sinoperspectiva. Ele é o cronista incansável da Revolução em Marcha, rumo a uma nova vida na nossa União Soviética, onde ele se apraz a descrever a imensidão e a diversidade. Notre ciné-chronique concurrence hardiment les meilleurs films d'art. Et si l'auditoire préfère des drames avec baiser ou avec crime, cela ne signifie nullement que nos œuvres ne conviennent pas. Cela signifie que le public ne convient pas. De facto, apesar do que diz Vertov, é preciso acreditar que o público prefere efetivamente viciar-se no cine-cigarro. Restringida pelas querelas políticas e pelo seu afastamento da história, deverá a ficção ficar-se pelas epopeias ingênuas, à imagem dos westerns americanos? Essa é a conclusão prudente do venerável Protazanov. Je sillonne le désert et les bords de la mer Caspienne pour choisir les décors et je dois trouver une remplaçante pour l'actrice principale. Mon assistant fait des bouts d'essai à Moscou avec une étudiante de l'école d'État. Il paraît qu'elle est très effrayée à l'idée de me rejoindre à Bakou.
Esta jovem atriz sou eu. Nas margens do Mar Cáspio, Protazanov diz-me que sou a pedra angular do seu filme. Ele adora explicar-me em pormenor que cena vamos filmar, a que a antecede e a que se lhe vai seguir no filme já terminado. Até porque é ele que filma essa cena neste preciso momento. No filme do venerável Protazanov, eu sou a melhor atiradora de elite do Exército Vermelho. Eu, uma mulher. 40 marcas na minha espingarda. Nunca falhei o meu alvo. E para Protazanov, eu falho o 41º. O homem, um oficial do Exército Branco, fica apenas ferido. Ele é meu prisioneiro. Sou responsável por ele. Levo-o ao quartel-general para ser interrogado quando rebenta uma tempestade sobre o mar de Aral, deixando-nos encalhados numa ilha. Numa cabana de pescadores abandonada, vivemos um idílio ardente. Eu, a mulher, torno-me o centro do mundo, de um mundo novo, de uma sensualidade de cortar a respiração. Mas quando um arco inimigo se aproxima da orla, volto a ser a guerreira selvagem e abato o homem que amo. Stalin pôs fim à liberalização económica. Estamos na época da coletivização das terras e da planificação. A sociedade avança a passo forçado na direção do socialismo. Sabotadores, funcionários incompetentes, presidente do soviético corrupto. Está na hora de abrirmos os olhos e de eliminarmos o inimigo da classe. O cinema não escapa ao movimento. Em março de 1928, decorre a primeira conferência do partido sobre assuntos cinematográficos. Nós estamos apreensivos. Sob o olhar atento dos políticos que não intervêm, os realizadores confrontam-se. Vous, les tenants de l'avant-garde, vous vous êtes coupés de la réalité. Eisenstein ne nous parle pas de la Révolution d'octobre, mais préfère de son propre aveu les associations d'idées et les jeux d'images personnelles que ces faits lui inspirent. Et le spectateur envoie son film au diable, parce que celui-ci se montre parfaitement intelligent, parfaitement distingué et parfaitement ennuyeux. La forme constitue un frein. Camarade, tu sembles dire que l'art, pour quelques-uns, est inutile. C'est faux. L'art n'est pas un art pour les masses dès sa naissance. Il le devient, comme le résultat d'une somme d'efforts. Si le prolétaire ne comprend pas, c'est simplement qu'il manque de culture. Il lui faut s'éduquer. Il est important que vous me compreniez. Je suis étonné par l'inculture de l'auditoire. O Congresso da Cinematografia revela uma relação de forças inédita. Surgiu uma nova linha de realizadores. Estes recém-chegados são fanáticos, proletários saídos da Revolução, que veem nestes debates a oportunidade de conquistarem o seu lugar. A nossa sociedade mudou. Vivíamos num ilhéu que tinha sido poupada à tormenta. Estes realizadores são o braço armado do partido e impõem-nos os princípios políticos já aplicados noutras áreas. A conclusão é inequívoca. Para fazer um filme que agrada às massas, é preciso conhecê-las, ou melhor, ter vindo delas. Irritado por este ambiente nocivo e este processo de intenção, Eisenstein abandona-nos. Parte para o estrangeiro numa viagem de estudo em agosto de 1929. Com Tissé, o seu operador de câmara, e Alexandrov, o seu fiel assistente, Eisenstein rumo a Hollywood, onde desde há 2 anos que são rodados filmes sonoros. O grupo não se interessa particularmente pelo cinema sonoro, mas tem vontade de devorar o mundo e o cinema. Tem $5 no bolso, nem 1 cêntimo mais. Na ausência do menino prodígio do cinema soviético, o cerco aperta-se em nosso redor. Uma nova personagem chega para controlar a cinematografia soviética, Boris Shumyatsky. As competências neste ramo deste novo administrador bolchevique vindo da Sibéria são inexistentes. Comment peut-on donner à des gens qui ignorent tout de la question la responsabilité de choisir les scénarios? Pourquoi les administrateurs peuvent-ils trancher sur les questions artistiques?
Pourquoi les comptables peuvent-ils régenter les artistes? Na ausência de Eisenstein, que partiu para o sul, para o México, onde está a rodar um filme sombrio e violento para um produtor americano, na ausência do seu amigo Eisenstein, Mayakovsky suicida-se. Mes amis, pardonnez-moi. Ce n'est pas la voie. Je ne la recommande à personne. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible pour moi. Comme on dit, l'incident est clos. N'accusez personne de ma mort. Le défunt a horreur des cancans. A voz forte do poeta desaparece. Faz falta. Tal como faz falta o jogo sombrio e os gestos exatos de Vladimir Fogel, o elegante acrobata do ateliê de Kuleshov. Também ele pôs fim à vida uns meses antes. Na ausência de Eisenstein, o rebelde e intocável, Chumyatsky decide colocar Kuleshov na linha. Je suis réalisateur depuis 1917 et je suis privé du droit de travailler comme réalisateur pour formalisme. Malgré mes erreurs en création, j'ai par le passé rendu des services, certes modestes, mais manifestes au cinéma soviétique. Je pense avoir le droit de solliciter un travail. Je veux me rendre utile à ma patrie, au parti, au peuple. Si le camarade Kuleshov estime que la décision est inadéquate, il doit la discuter avec force et conviction. Une franche discussion comme des bolcheviks, hardiment. Voilà la ligne logique s'il pense que la résolution porte atteinte aux droits du maître. Кто? Кто подпилил? Кто? Кто? Kuleshov obtém o direito de rodar o seu primeiro filme sonoro, propondo um filme pouco caro, com pouco cenário, poucas personagens. O seu filme quebra as fronteiras entre o real e o sonho. As personagens passam livremente de um mundo para o outro. A ficção consola a realidade, mas visivelmente não a nossa triste realidade soviética. Je viens de réaliser un mauvais film, ce qui est à l'origine dans notre studio de propos triomphants, radieux et frénétiques. Kuleshov a échoué. Nous faisons des films. Kuleshov a fait le cinéma. Afirma Pudovkin, relegando o seu antigo mestre para o estatuto de precursor proscrito. Kuleshov abdica. A sua liberdade criativa e ideológica está prejudicada. Daí em diante só voltará a fazer filmes por encomenda. Eisenstein regressa a Moscou após 3 anos de ausência. A rodagem do seu filme no México terminou da pior forma. Ele não encontrou a terra prometida do outro lado do Atlântico. Eisenstein sort du bureau de Chumyatsky. Je n'oublierai jamais son visage. Le directeur vient de lui déclarer qu'il n'est pas disposé à racheter au producteur américain le négatif de son film et qu'il n'y aura jamais de film mexicain. Il n'y a pas de plus grande tragédie pour un artiste que l'assassinat, l'anéantissement du travail auquel il consacre sa vie. C'est impardonnable. Depois de ter abatido Kuleshov, Chumyatsky ataca o mestre Eisenstein. O administrador rejeita todos os projetos dele e acaba por lhe propor uma história recusada por Barnet, que prefere sagazmente ficar de fora dos debates políticos. Le Pré de Bégine é inspirado em factos reais.
um rapaz de 13 anos denuncia o seu pai por atividade contra-revolucionária e é assassinado pelo seu avô. Ele torna-se o pioneiro herói número 1 da União Soviética. O aspecto mitológico da criança sacrificada cativa o realizador, qui aproveita a oportunidade. Le Pré de Bégine est un film à sujet. Le Pré de Bégine s'appuie sur des figures, des personnages issus de la réalité soviétique la plus brûlante. Longe das filmagens em Leningrado, o secretário do Comitê Central, Sergei Kirov, é assassinado. Stalin denuncia a conspiração e aponta o dedo aos velhos bolcheviques. O terror engole toda a sociedade soviética, dissolve a ficção, torna-a impensável. O julgamento de Moscou e a interrupção do filme de Eisenstein por Chomyatsky ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Filmagens interrompidas, acusações, autocríticas, retoma das filmagens, nova paragem. Denúncia de conspirações inverosímeis, pelas quais são condenados uns atrás dos outros todos os acusados do julgamento de Moscovo, após terem reconhecido os seus crimes fictícios perante as câmaras. Eisenstein pressente que o seu filme será proibido. Desesperado, salva uma imagem de cada plano. Camarades, nous avons procédé à l'analyse des rushs en ton absence et nous avons tiré une série de conclusions que nous te soumettons. Le traitement idéologique des personnages et des situations du scénario est fondé sur des réminiscences littéraires et religieuses. Le garçon semblable à un ange offert en sacrifice, son père avec sa barbe assimilable à Dieu. Rien de tout cela n'est conforme aux voies du réalisme socialiste. Assustado, Eisenstein publica uma autocrítica intitulada Os Erros de Pré de Bégine, achando que assim poria fim ao caso. J'ai clairement compris que mon film donne une idée fausse de la situation réelle de la collectivisation. Il faut montrer le pays, le peuple, le parti, le travail de Lénine. Réaliser ce que nous indique le parti et le gouvernement. Tu es un excellent rhétoricien, mais je te soupçonne d'hypocrisie. Ton autocritique me conduit à exercer une justice sommaire et violente. C'est un devoir du parti, le seul moyen d'aider le cinéma à la même reconstruction que l'ensemble des organisations soviétiques. Chomyatsky está determinado em liquidar a teimosia de Eisenstein. Vários dos seus técnicos são detidos. Em jogo já não está apenas o filme, mas a própria vida do cineasta. Por fim político, Eisenstein escreve uma carta a louvar o camarada Stalin, na qual reconhece os seus erros e oferece os seus serviços para, segundo ele, dar valor a alguns heróis soviéticos privilegiados. Stalin submete a decisão ao Politburo, que aprova a decisão mesmo à justa, salvando a pele do cineasta. La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie, et ce joyeux rire soviétique, le cinéma doit l'offrir aux spectateurs. Mon prochain film sera une comédie musicale excentrique, et j'espère que le public se tordra vraiment les côtes. É uma nova era que se abre, inegavelmente lançada por os alegres foliões de Grigori Alexandrov, o assistente e companheiro de Eisenstein desde os primeiros dias. Kostya toca flauta tão alto que todos os animais em seu redor ouvem o toque e invadem as casas. Os alegres foliões deslocam-se numa carroça e tocam os seus instrumentos com uma alegria forçada que se torna num massacre.
Сыграй вот это. Ну, вот и разлетелись, Карловань. 10 anos de utopia. Vivemos 10 anos de esperança e de liberdade, levados pelas nossas imagens loucas. Mas a realidade apanhou-nos. O sistema está bloqueado, inaugurando uma nova era do cinema soviético, dominada pela censura, a época Malokartinia, ou a época da falta de filmes. Un jour, beaucoup plus tard, Eisenstein m'offre la brochure de son autocritique, Les erreurs du pré de Bégine. Sur la première page, il a dessiné la paume de sa main, dans laquelle la ligne du destin et la ligne de l'art sont interrompues en plusieurs endroits, accompagnées d'un laconique « Ha ha ».